Pouca gente se dá conta, mas a devoção a Nossa Senhora das Dores não nasceu de um dia para o outro, nem tampouco surgiu como um título isolado dentro da tradição católica. Suas raízes estão entrelaçadas com a própria história bíblica, especialmente com um episódio aparentemente simples, mas de enorme profundidade. No Templo de Jerusalém, quando Maria e José apresentaram o menino Jesus, o velho Simeão, tomado pelo Espírito, anunciou: "Uma espada traspassará a tua alma." Essa frase tão breve se tornaria a chave para toda a compreensão posterior da vida de Maria como mãe sofredora, aquela que não apenas acompanhou a vida do filho, mas também partilhou de cada ferida, cada humilhação e, finalmente, cada dor que ele suportou. É fascinante pensar que, já desde o início, a história de Maria não foi escrita apenas pela maternidade e ternura, mas também pela promessa do sofrimento. Como compreender isso? Talvez seja justamente nesse ponto que a devoção começa a ganhar contornos únicos. Maria não é apenas lembrada como a jovem escolhida, mas como a mulher que receberia o peso de dores profundas. Essa percepção, ao longo dos séculos, inspirou fiéis e teólogos a verem nela a representação da compaixão encarnada. Afinal, que outro personagem bíblico esteve tão ligado ao mistério da dor redentora quanto ela? Essa profecia de Simeão funciona quase como um prenúncio daquilo que mais tarde se consolidaria sob o título de Nossa Senhora das Dores. Agora, se você parar para refletir, percebe que cada detalhe dessa cena no templo não ficou preso no passado. Ele ressoou fortemente na imaginação cristã e abriu caminho para a formação de uma espiritualidade mariana singular. Não era apenas sobre o nascimento de um menino em Belém, mas sobre a trajetória de uma mãe que viveria cada lágrima junto ao destino de seu filho. É por isso que, quando falamos em Nossa Senhora das Dores, falamos também em uma devoção que nasce no coração da própria narrativa bíblica, carregada de símbolos, prenúncios e, acima de tudo, de uma profundidade que atravessa os séculos. Outro ponto interessante é notar como essa visão de Maria como mãe sofredora não ficou restrita a um círculo pequeno de devotos. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os padres da Igreja já refletiam sobre a intensidade da dor de Maria. Muitos chegaram a compará-la com Eva, mas agora em sentido oposto. Se Eva colaborou para a queda, Maria, por sua entrega e sofrimento, se tornava colaboradora da redenção. Essa ideia fortaleceu ainda mais a imagem de Maria como mulher de dores, consolidando o que já estava anunciado no templo por Simeão. E aqui surge uma pergunta instigante. Será que os primeiros cristãos tinham consciência de que estavam plantando a semente de uma das devoções mais poderosas e duradouras da história da Igreja? E veja como é curioso. Ao longo da história, diferentes regiões e tradições foram acrescentando camadas a esse título. Cada comunidade via na figura de Maria a identificação com as próprias dores cotidianas. Era como se aquela profecia antiga, feita num dia comum em Jerusalém, tivesse atravessado fronteiras, séculos e culturas, ganhando sempre novos significados. A mãe que sofre com a perda de um filho, o pai que luta com dificuldades, a mulher que enfrenta o luto, todos encontravam em Maria um reflexo e um consolo. Isso explica por que o título de Nossa Senhora das Dores se expandiu tanto. Ele falava, e ainda fala,
diretamente ao coração humano. No entanto, não pense que essa devoção sempre esteve claramente organizada. Nos primeiros séculos, ela ainda era uma intuição, uma percepção quase espontânea dos fiéis. Mas essa intuição era tão forte que resistiu ao tempo, às perseguições e às transformações culturais. Afinal, quem poderia apagar da memória coletiva a imagem daquela mãe aos pés da cruz? Quem poderia ignorar o impacto da profecia de Simeão quando finalmente o filho é pregado no madeiro? Esse fio condutor, que vai da profecia ao Calvário, dá coesão a toda a devoção posterior. É como uma linha invisível que conecta os acontecimentos, criando um enredo que não pode ser esquecido. E é justamente aqui que começamos a perceber a beleza dessa história. Maria não é apresentada apenas como personagem secundária, mas como protagonista silenciosa, cuja dor foi anunciada e cumprida de maneira implacável. Esse protagonismo se revela de forma sutil, mas impactante, pois não está nas palavras que ela diz, mas no silêncio que ela guarda e na dor que ela carrega. Essa narrativa, tão rica em detalhes e significados, explica por que o título de Nossa Senhora das Dores atravessou os séculos e continua tão presente até hoje. Pense comigo. Se tudo começou com uma frase aparentemente pequena no templo, como foi possível que ela desse origem a uma devoção tão grandiosa? Talvez seja esse o mistério fascinante. Uma única profecia foi suficiente para iluminar toda a trajetória de Maria e para inspirar milhões de fiéis ao longo da história. E é justamente essa semente que nos permite agora mergulhar mais fundo no enredo das 7 dores. O próximo capítulo dessa história, quando falamos em Nossa Senhora das Dores, não podemos escapar da narrativa dos 7 dores, um conjunto de momentos que sintetizam a trajetória de Maria diante do sofrimento. Mas o que exatamente são essas dores? Elas não são meras cenas isoladas, mas um fio contínuo que costura a vida de Maria, do início ao fim, revelando uma intensidade de participação na história da salvação que poucos imaginam. A primeira dor, por exemplo, já nasce com a fuga para o Egito. Imagine Maria e José, ainda com um menino tão pequeno, atravessando terras estrangeiras para escapar da fúria de Herodes. É nesse instante que a maternidade se mistura ao medo e à coragem, criando a imagem de uma mãe que não apenas protege, mas também sofre pelo risco constante. E veja como a narrativa ganha força na segunda dor, a perda do menino Jesus no templo. Qual mãe não se desesperaria ao perceber que o filho, com apenas 12 anos, desapareceu em meio a uma multidão em Jerusalém? 3 dias de angústia, de procura incessante até encontrá-lo entre os doutores. O detalhe impressionante é que esse episódio não apenas revela a ansiedade de Maria, mas também sua perplexidade diante da missão do filho. Aqui a dor não é apenas de perda, mas também de incompreensão. O coração de mãe precisa aceitar que o filho pertence a algo muito maior. A terceira dor nos leva ao encontro de Maria com Jesus no caminho do Calvário. É um momento de partir o coração. O filho esmagado pelo peso da cruz, sangrando, ferido, humilhado, e a mãe que nada pode fazer senão caminhar ao lado. Que força é essa que sustenta uma mulher diante de tanto sofrimento? Essa cena, retratada tantas vezes em pinturas e esculturas, fala não só da dor, mas da fidelidade inquebrantável.
Maria não abandona, não se esconde, não foge. Ela está presente, silenciosa, mas firme, mostrando uma coragem que ecoa até hoje. Na quarta dor, temos a crucificação em si, talvez a mais emblemática. Imagine estar aos pés da cruz, ouvindo cada gemido do próprio filho, assistindo à morte lenta e cruel. Essa cena se tornou um dos pilares da iconografia cristã, porque sintetiza a união entre mãe e filho no ápice do sofrimento humano. Maria, nesse instante, não é apenas espectadora, mas participante de um drama que mudou a história. A espada que Simeão profetizou agora atravessa sua alma de maneira plena e irreversível. Pergunta que fica: como uma mãe sobrevive a esse tipo de dor? A quinta dor nos leva à deposição de Jesus da cruz, o famoso momento da Pietà, imortalizado por Michelangelo. O corpo sem vida repousando nos braços de Maria é mais do que uma cena tocante. É a expressão da impotência e, ao mesmo tempo, da aceitação. Ela recebe o corpo ensanguentado, marcado, destruído, e mesmo assim o acolhe com a mesma ternura com que o embalou em Belém. É aqui que se revela um dos maiores paradoxos dessa devoção. A dor extrema caminha lado a lado com o amor extremo. Não há espaço para desespero vazio, mas para uma dor que se torna entrega. Já a sexta dor mostra Maria presente no sepultamento. Aquela pedra que sela o túmulo parece também fechar o coração da mãe. A sensação de perda definitiva, de vazio profundo, é o que dá a essa cena uma densidade única. Ao acompanhar o corpo de Jesus até o sepulcro, Maria experimenta a dor universal de todos que enterram alguém amado. Mas em sua postura há também um sinal de esperança silenciosa. Mesmo na escuridão, permanece a fé de que nada é em vão. Esse detalhe é fundamental para entender como a devoção às sete dores não é apenas um olhar para o sofrimento, mas também para a esperança que nasce dele. Por fim, a sétima dor é o fechamento desse círculo. Maria permanece sozinha, sem o filho, mergulhada no silêncio da ausência. É a dor da espera, da incerteza, mas também a dor que prepara o coração para a ressurreição. Esse último ponto é crucial, porque mostra que a história das dores não termina no túmulo, mas se abre para algo maior. Maria, com sua fidelidade, ensina que até as lágrimas mais amargas podem se transformar em sementes de vida nova. É isso que mantém a devoção viva até hoje, pois cada fiel, ao rezar os sete dores, encontra ali uma forma de compreender e suportar os próprios sofrimentos. Quando chegamos ao Calvário, o cenário atinge o auge da dramaticidade. O Gólgota não era apenas um local de execução, mas o palco onde a dor humana e a redenção divina se entrelaçaram de maneira definitiva. E lá estava Maria, a mãe que carregou o filho nos braços agora, o via erguido entre dois ladrões, exposto ao escárnio e ao abandono. É impossível não imaginar a força silenciosa daquela mulher que, em meio à multidão hostil, permanecia de pé, firme, sem fugir, sem se esconder. Não havia palavras que pudessem expressar a profundidade da dor, mas havia presença. E às vezes é a presença silenciosa que fala mais alto do que qualquer discurso. Esse momento não foi narrado de forma detalhada pelos evangelistas, mas o que está escrito já é suficiente para compreender a intensidade da cena. João relata que Maria estava junto à cruz, acompanhada de outras mulheres e do próprio discípulo amado.
Essa breve menção guarda uma profundidade imensa. Maria não apenas presenciou, mas compartilhou da agonia do filho. Se pensarmos bem, quantos teriam coragem de permanecer ali? Muitos fugiram, muitos se esconderam, mas Maria não. Ela ficou. E nesse permanecer, ela nos ensina o que significa fidelidade até o fim. Mesmo quando tudo parece perdido. Aos pés da cruz, acontece também uma das passagens mais simbólicas do Evangelho. Jesus, já próximo da morte, olha para sua mãe e para João e declara: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Essas palavras não são apenas um gesto de cuidado familiar, mas um ato de entrega universal. A partir desse instante, Maria se torna mãe de todos os discípulos, mãe da Igreja nascente, mãe da humanidade. E que cena poderosa é essa? No ápice da dor surge também a missão, como se a cruz não fosse apenas o lugar da perda, mas também da doação. Agora pense na carga emocional dessa cena. Maria, que ouviu a promessa do anjo em Nazaré, que embalou o menino em Belém, que o buscou aflita em Jerusalém, agora o recebe como filho entregue ao mundo inteiro. A espada de Simeão se cumpre de modo pleno, mas junto dela nasce um legado que ultrapassa gerações. Não é curioso que, no momento mais escuro, tenha se revelado também a luz da maternidade universal de Maria? É como se a dor não fosse o ponto final, mas o portal de algo grandioso. O Calvário, portanto, não é apenas o lugar da morte de Jesus, mas também o espaço onde a devoção à Nossa Senhora das Dores ganha uma de suas expressões mais fortes. Cada lágrima derramada ali se tornou símbolo de identificação com as dores do mundo. E foi exatamente essa cena que inspirou tantos fiéis, artistas e escritores ao longo dos séculos. Quem nunca se emocionou diante de uma imagem de Maria ao pé da cruz? Essa iconografia não é mera estética, mas a tradução visual de um momento que mudou o curso da história. Outro detalhe fascinante é como a presença de Maria no Calvário ressignificou a ideia de dor na tradição cristã. Não se trata de glorificar o sofrimento pelo sofrimento, mas de mostrar que até a dor mais cruel pode se transformar em fonte de esperança. Maria não foi poupada, mas também não foi vencida. E essa lição atravessou os séculos, oferecendo consolo a todos que enfrentam perdas. Afinal, quem nunca se sentiu no Gólgota da própria vida, carregando cruzes pesadas e olhando para o céu em busca de respostas? Nesse ponto, a história de Maria deixa de ser apenas um relato distante e se torna um espelho para a experiência humana. E há ainda a dimensão coletiva. Maria, aos pés da cruz, não estava sozinha. Ao seu lado, outras mulheres e João mostravam que, mesmo nos momentos mais duros, a comunhão é possível. Essa pequena comunidade junto ao madeiro se tornaria o embrião de algo maior. A igreja que nasceria dali, sustentada pela fé e pela coragem de permanecer. E você já percebeu como esse detalhe muda toda a perspectiva? Não se trata apenas de Maria e Jesus, mas de uma rede de testemunhas que carregariam adiante a memória daquele instante. Por tudo isso, o Calvário não é apenas lembrado como o lugar da morte, mas como o espaço onde Maria se revela plenamente como Nossa Senhora das Dores, uma mãe que não recuou, que não se rendeu, que permaneceu até o fim. Essa cena continua ecoando até hoje, cada vez que olhamos para uma cruz ou lembramos das palavras ditas naquele momento decisivo.
Pouca gente imagina que a devoção a Nossa Senhora das Dores, tão popular hoje, passou por um longo processo até se tornar uma celebração oficial dentro da Igreja. Nos primeiros séculos do cristianismo, o foco estava voltado quase exclusivamente para Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Mas aos poucos a figura de Maria foi ganhando espaço, especialmente como aquela que sofreu ao lado do Filho. Essa percepção coletiva, nascida no coração dos fiéis, se fortaleceu de tal modo que acabou encontrando eco nas práticas litúrgicas. Não foi um decreto repentino, mas uma construção lenta, marcada por orações, sermões e, claro, pela arte que retratava Maria sofredora. Um papel decisivo nesse processo foi desempenhado pela Ordem dos Servitas, os Servos de Maria, fundados no século XIII, na cidade de Florença. Eles escolheram Nossa Senhora das Dores como centro de sua espiritualidade. Para eles, meditar sobre as lágrimas de Maria era aprofundar-se no mistério da cruz. A devoção se espalhou rapidamente, pois tocava o coração das pessoas comuns. Todos conhecem a experiência da dor, mas ver essa dor refletida na figura de Maria dava um novo significado ao sofrimento humano. Foi graças aos servitas que a prática das 7 dores ganhou força, com orações específicas e procissões marcantes. A oficialização litúrgica, no entanto, só viria alguns séculos depois. Em 1423, o Papa permitiu a celebração da festa em algumas regiões, ligada diretamente aos servitas. Mas foi apenas em 1667 que a devoção recebeu aprovação oficial mais ampla, ganhando espaço no calendário da Igreja. O curioso é que, mesmo assim, a festa passou por ajustes, ora celebrada em diferentes datas, ora com nomes diversos, até que, finalmente, no século XVIII, ela foi fixada de maneira mais clara. Essa demora mostra que a Igreja não age com pressa, mas permite que uma devoção prove sua força no coração do povo antes de ser acolhida oficialmente. Em 1727, o Papa Bento XIII estendeu a festa para toda a Igreja, marcando-a no dia 15 de setembro, logo após a celebração da exaltação da Santa Cruz. Essa escolha não foi aleatória. Colocar Nossa Senhora das Dores junto à cruz era reforçar a ligação inseparável entre a mãe e o filho no mistério da redenção. E aqui vale notar um detalhe interessante. Não foi apenas um ato administrativo, mas também uma resposta à espiritualidade do povo. A liturgia, afinal, reflete aquilo que a fé popular já vivia intensamente. Outra curiosidade é que, durante muito tempo, existiram 2 festas dedicadas a Nossa Senhora das Dores. Uma em setembro, universal, e outra na Sexta-feira da Paixão, mais restrita. Somente após o Concílio Vaticano II, em 1969, houve a simplificação do calendário, mantendo-se apenas a celebração de 15 de setembro. Isso mostra como a devoção não foi apenas absorvida pela Igreja, mas também adaptada ao longo dos séculos para manter sua centralidade. O que permanece é o essencial: lembrar a dor de Maria como reflexo da dor do Filho e como inspiração para todos os que sofrem. E não é incrível perceber como uma devoção que começou com a intuição popular ganhou tamanho alcance? A festa litúrgica não ficou restrita a templos e mosteiros, mas se espalhou por vilas, cidades e países inteiros. Procissões, encenações, novenas e até músicas populares nasceram dessa celebração.
Em cada cultura, a Mãe das Dores ganhou um rosto próprio, sem perder sua essência. No Brasil, por exemplo, a devoção se enraizou profundamente, tornando-se parte do calendário de várias dioceses e comunidades. Esse processo de difusão mostra uma característica única da Igreja. Ela acolhe, organiza e dá forma àquilo que o povo já vive em sua fé. A oficialização da festa foi, portanto, a confirmação de que Maria, como mãe sofredora, tem um papel fundamental não apenas na história da salvação, mas também no coração dos fiéis. E é justamente essa mistura de dor e esperança que faz com que sua celebração seja tão atual. Afinal, quem não reconhece em Maria a imagem de uma mãe que, mesmo ferida, continua firme? Por tudo isso, o nascimento da festa litúrgica não foi apenas uma questão de calendário, mas o reconhecimento de um fenômeno que já transformava vidas. A devoção à Nossa Senhora das Dores, desde então, deixou de ser apenas uma prática regional para se tornar universal, atravessando fronteiras e culturas. Ao longo da história, a devoção à Nossa Senhora das Dores foi acompanhada por inúmeros relatos de milagres, que fortaleceram ainda mais sua presença no coração dos fiéis. Desde os primeiros séculos, a figura de Maria como mãe sofredora gerava identificação e confiança, e essa confiança se transformava em pedidos de intercessão. Não é curioso pensar como a dor de uma mãe passou a ser vista também como força capaz de mover o céu? Muitos relatos descrevem curas físicas inesperadas, desde enfermidades consideradas incuráveis até situações de risco iminente de morte. Em cada um desses testemunhos, o elemento central não era apenas o resultado, mas a fé depositada naquela que compreende profundamente o sofrimento humano. Um dos episódios mais antigos e significativos está ligado justamente à Ordem dos Servitas. Durante momentos de perseguição e crises, inúmeros relatos apontavam para a intervenção da Virgem das Dores em defesa de seus filhos espirituais. Era como se a mãe que permaneceu firme no Calvário continuasse a proteger aqueles que clamavam por sua ajuda. E não foram poucos os testemunhos de proteção contra perigos, guerras e até catástrofes naturais. Cada narrativa se tornava combustível para expandir ainda mais a devoção, alimentando uma rede de confiança que se estendia de geração em geração. Em muitas comunidades, especialmente na Europa, há registros de cidades inteiras que atribuíam à intercessão de Nossa Senhora das Dores a salvação em meio a epidemias. Quando as pragas assolavam vilas e dizimavam populações, as procissões com a imagem da Mãe Dolorosa eram vistas como ato de fé coletiva. E, curiosamente, muitos desses episódios terminaram com relatos de melhora, reforçando a crença de que Maria havia intercedido junto a seu filho. É impressionante perceber como a dor individual da mãe se transformava em esperança coletiva, dando forças para comunidades inteiras enfrentarem a escuridão. E os relatos não se limitam ao passado distante. Ainda hoje, em diversos santuários dedicados a Nossa Senhora das Dores, multiplicam-se testemunhos de curas, graças alcançadas e conversões inesperadas. Pessoas que afirmam ter sido libertas de vícios, famílias restauradas após anos de conflitos, diagnósticos revertidos sem explicação médica. Claro que a Igreja trata esses relatos com prudência, investigando-os cuidadosamente antes de reconhecê-los oficialmente.
Mas o fato é que, para o povo, cada milagre pessoal é prova suficiente do poder da intercessão da Mãe Dolorosa. Vale destacar que muitos dos milagres atribuídos a Nossa Senhora das Dores não envolvem apenas o corpo, mas também a alma. Quantos fiéis testemunham a força que receberam em momentos de luto, de perda, de dor insuportável? Não é raro ouvir histórias de pessoas que, rezando diante da imagem da Virgem Dolorosa, encontraram a serenidade que julgavam impossível. Essa dimensão espiritual, embora menos visível, é tão poderosa quanto qualquer cura física. Porque, afinal, quem nunca precisou de um consolo no meio do sofrimento? Um exemplo emblemático vem da América Latina, onde a devoção a Nossa Senhora das Dores se espalhou profundamente. Em várias regiões, existem relatos de imagens que teriam chorado lágrimas reais diante de situações de sofrimento coletivo. Esses episódios, ainda que envoltos em mistério, despertaram a fé de multidões. Para muitos, eram sinais claros de que Maria não apenas sofreu no passado, mas continua sofrendo com seus filhos no presente. É interessante perceber como esses relatos unem a sensibilidade popular, a ideia de uma mãe que permanece viva e atuante na história. É claro que, do ponto de vista histórico, muitos desses relatos são difíceis de comprovar com rigor científico. Mas a questão central não é apenas a comprovação, e sim o impacto que tiveram na vida das pessoas. Para quem experimentou uma graça, pouco importa se há documentos oficiais. A fé se fortalece, a devoção se renova e a história da Virgem Dolorosa se enriquece com mais um capítulo. É justamente essa experiência de fé viva que explica a continuidade dessa devoção através dos séculos. Portanto, os milagres atribuídos a Nossa Senhora das Dores não são apenas acontecimentos extraordinários, mas parte essencial da forma como os fiéis compreenderam e vivenciaram sua presença. Eles mostram que a dor não é o fim da história, mas pode se transformar em esperança e vida nova. E talvez seja por isso que sua devoção continua tão atual, porque cada fiel que se volta para ela carrega a certeza de que, mesmo na noite mais escura, não está sozinho. Se há algo que consolidou a devoção a Nossa Senhora das Dores na memória coletiva, certamente foi a força das imagens e obras artísticas que a retrataram ao longo dos séculos. A iconografia mariana, especialmente sob esse título, não se limitou a ser apenas ornamentação de igrejas, mas se tornou linguagem universal da dor, da compaixão e da esperança. Quem nunca se impressionou diante da imagem da Virgem com o coração traspassado por 7 espadas? Esse detalhe visual tão marcante traduz de maneira imediata o conteúdo teológico dos 7 dores e ajuda até mesmo os que não sabem ler a compreender o drama vivido por Maria. Um dos ícones mais difundidos é a representação da Virgem Dolorosa vestida de preto ou roxo, com expressão de sofrimento profundo. Essa estética, nascida na Idade Média, atravessou séculos e ganhou diferentes versões em cada cultura. Na Europa barroca, por exemplo, escultores deram um realismo impressionante às imagens, com lágrimas em cristal escorrendo pelo rosto de Maria, criando uma sensação quase palpável de luto. No Brasil, essas imagens se popularizaram nas procissões da Semana Santa, onde a Dolorosa aparece com um olhar voltado para o céu,
transmitindo tanto dor quanto confiança. Mas talvez a obra mais famosa ligada a esse título seja a Pietà de Michelangelo, exposta na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Esculpida no século XV, ela mostra Maria sustentando o corpo de Jesus após a crucifixão. O detalhe é que o artista não a retratou envelhecida e abatida, mas jovem e serena, como se a dor fosse capaz de transcender o tempo. Essa escolha não é apenas estética, mas carrega um profundo simbolismo. A dor de Maria não a destrói, mas a torna reflexo da própria eternidade. Até hoje, milhões de visitantes se emocionam diante dessa escultura, que continua sendo um dos maiores testemunhos artísticos da fé cristã. Além da escultura, a pintura também teve papel decisivo. Artistas como El Greco, Murillo e Zurbarán dedicaram telas inteiras à representação da Mãe Dolorosa, explorando expressões faciais intensas e o contraste de cores para transmitir a profundidade do sofrimento. Nessas obras, o rosto de Maria é sempre o ponto central, ora em pranto, ora em silêncio resignado, ora em súplica ao céu. Cada traço reforça a ideia de que a dor de Maria não é abstrata, mas humana, próxima, palpável. É isso que faz com que tantas gerações tenham encontrado nessas obras um espelho de suas próprias dores. Outro aspecto interessante é como a iconografia da Virgem Dolorosa ultrapassou os limites da arte erudita e chegou também à cultura popular. Nas festas religiosas de vilas e cidades, as imagens são adornadas com mantos bordados, coroas, joias e até ofertas deixadas pelos devotos. Em alguns lugares, como na Espanha e na América Latina, as procissões de Semana Santa são verdadeiros espetáculos visuais, com imagens de Nossa Senhora das Dores carregadas pelas ruas em meio à música, velas e multidões. Esses eventos não apenas reforçam a fé, mas também preservam tradições culturais seculares. E é curioso perceber como cada região deu à Dolorosa um toque particular. Em Portugal e no Brasil, por exemplo, a ênfase é muitas vezes no olhar melancólico e compassivo. Já em países como a Espanha, há representações com expressões mais dramáticas, quase teatrais, acentuando o caráter trágico do Calvário. Essa diversidade mostra a riqueza de uma devoção que, sem perder a essência, soube dialogar com diferentes sensibilidades culturais. É como se cada povo tivesse encontrado em Maria um reflexo da própria forma de sentir e expressar a dor. Não podemos esquecer também da música sacra, que deu voz a essa iconografia. O hino Stabat Mater, composto na Idade Média e musicado por grandes nomes como Pergolesi e Rossini, é talvez o maior exemplo. Seus versos descrevem Maria ao pé da cruz e são acompanhados por melodias que transmitem angústia, compaixão e fé. Até hoje, o Stabat Mater é executado em concertos e celebrações litúrgicas, mantendo viva a ligação entre arte e espiritualidade. Mas uma prova de que a devoção à Virgem Dolorosa não ficou restrita a imagens, mas alcançou também os ouvidos e os corações. Assim, podemos dizer que a iconografia e as obras inspiradas em Nossa Senhora das Dores formam uma verdadeira ponte entre fé e cultura. Elas não apenas retratam uma mãe sofrida, mas ajudam cada fiel a compreender, através da arte, o mistério da compaixão. Quando falamos da devoção a Nossa Senhora das Dores, entramos no coração da religiosidade popular, onde fé e cultura caminham lado a lado.
Diferente dos tratados teológicos ou das grandes obras de arte, aqui a espiritualidade se revela no cotidiano, nos gestos simples e profundos do povo que encontra em Maria uma companheira de suas próprias dores. As procissões, novenas, orações e até promessas ligadas à Virgem Dolorosa não são meras repetições, mas expressões vivas de confiança, nascidas da identificação entre a dor da Mãe de Jesus e a dor de cada devoto. Afinal, quem nunca buscou consolo numa mãe ao atravessar momentos difíceis? Um dos exemplos mais fortes dessa devoção é a oração do Rosário das Sete Dores, prática que ganhou corpo a partir do século XIII com a Ordem dos Servitas. Diferente do rosário tradicional, ele convida o fiel a meditar sobre cada dor de Maria, percorrendo desde a profecia de Simeão até o sepultamento de Cristo. O curioso é que essa oração não se limita a repetir fórmulas, mas leva o devoto a mergulhar nos sentimentos de Maria, como se pudesse estar ao lado dela em cada cena. Não é à toa que muitos relatam sentir paz e fortalecimento interior ao rezar, pois se reconhecem nas lágrimas da Virgem. Outro aspecto muito marcante são as procissões realizadas durante a Semana Santa, especialmente na Sexta-feira da Paixão. Nessas ocasiões, a imagem de Nossa Senhora das Dores percorre as ruas entre cânticos, velas e silêncio respeitoso. Em algumas regiões, como no Nordeste do Brasil, essa devoção se mistura com a cultura local, criando manifestações cheias de emoção e dramaticidade. Ver a Virgem Dolorosa acompanhando o Cristo morto é uma cena que se repete ano após ano e que nunca deixa de comover, porque simboliza de maneira plástica o amor que não abandona, mesmo diante da maior tragédia. Além das procissões e orações, existem também as promessas e ex-votos oferecidos à Virgem Dolorosa. Nos santuários dedicados a ela, é comum encontrar salas cheias de objetos deixados pelos fiéis. Fotos, cartas, roupas, pequenas esculturas de cera representando partes do corpo curadas. Esses gestos silenciosos contam histórias de agradecimento, de dor transformada em esperança, de confiança inabalável. Cada objeto ali é uma prova de que a devoção não é abstrata, mas concreta, feita de vidas reais que se reconhecem na compaixão da Mãe. É interessante notar também como essa devoção se tornou, ao longo dos séculos, um espaço de encontro comunitário. As novenas e festas dedicadas a Nossa Senhora das Dores não apenas reforçam a fé individual, mas também fortalecem os laços entre os fiéis. Em muitas cidades, setembro, mês dedicado à Virgem Dolorosa, se transforma em tempo de confraternização, de partilha de alimentos, de música e celebrações que unem gerações. Aqui vemos como a espiritualidade, além de consolar, também constrói identidades coletivas e preserva tradições. Mas há um detalhe que merece destaque. A devoção à Virgem das Dores também é profundamente pedagógica. Ao contemplar as 7 dores, o fiel é convidado a refletir sobre a própria vida, a aprender com o exemplo de Maria como lidar com perdas, injustiças e sofrimentos. Nesse sentido, ela não apenas consola, mas educa, mostrando que a dor pode ser atravessada sem perder a fé e a dignidade. É como se a Virgem dissesse silenciosamente: eu também sofri, mas não desisti. Essa prática espiritual, portanto, não é um fim em si mesma, mas um caminho de transformação.
Muitos que se aproximam de Nossa Senhora das Dores não saem iguais. Encontram forças para recomeçar, coragem para enfrentar problemas, serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. E é justamente isso que mantém viva a devoção ao longo dos séculos. Afinal, quem poderia permanecer indiferente diante de uma mãe que sofre, mas que ao mesmo tempo oferece consolo e esperança? Por tudo isso, a devoção popular à Virgem Dolorosa permanece como uma das mais fortes da tradição católica. Ela não depende de grandes discursos, nem de complexas doutrinas, mas nasce da experiência direta do povo com a dor e a fé. E talvez seja justamente nessa simplicidade que reside sua força. No encontro entre a dor humana e a compaixão divina simbolizada no coração de Maria. Ao chegarmos à parte final desta história, é impossível não refletir sobre a atualidade da mensagem de Nossa Senhora das Dores. Embora sua experiência esteja enraizada no passado, ao pé da cruz de Cristo, ela continua a falar com força ao coração do mundo moderno. Afinal, o que poderia ser mais universal do que a dor? Todos nós, cedo ou tarde, enfrentamos perdas, injustiças ou momentos de solidão. E é justamente nesse ponto que a figura da Mãe Dolorosa se torna tão necessária. Ela recorda que não estamos sozinhos em nossos sofrimentos. Quem, ao olhar sua imagem, não sente o peso compartilhado da dor que se transforma em esperança? Em um tempo em que tantos buscam sentido para as tragédias pessoais e coletivas, a Virgem Dolorosa surge como um farol de compaixão. Ela não promete uma vida sem lágrimas, mas ensina que as lágrimas podem ser fecundas, capazes de gerar algo novo. Essa é uma mensagem que rompe as barreiras da religião e alcança qualquer pessoa que já tenha experimentado o luto ou a perda. Afinal, se uma mãe que viu seu filho morrer de forma injusta encontrou forças para permanecer de pé, por que não poderíamos também aprender a nos reerguer? A consolação que emana da Mãe das Dores não é abstrata, mas profundamente concreta. Nas casas simples onde se reza o Rosário das Sete Dores, nas procissões silenciosas que percorrem ruas de pedra, nos altares improvisados onde famílias depositam flores e velas, ela se faz presente. São práticas pequenas, mas carregadas de significado. Elas demonstram que o consolo não está distante nem inacessível, mas pode ser encontrado no cotidiano desde que se olhe para Maria como quem olha para uma companheira de jornada. Não é curioso pensar como uma mulher de 2000 anos atrás ainda toca tantas vidas hoje? Além disso, a mensagem da Mãe Dolorosa possui uma dimensão profundamente social. Quando comunidades inteiras se reúnem em torno de sua imagem, não apenas rezam, mas também fortalecem os laços entre si. A dor de Maria inspira a solidariedade, lembra que ninguém deveria carregar seu sofrimento sozinho. Quantas vezes festas e celebrações em honra da Virgem Dolorosa se tornam ocasiões para partilha, caridade e apoio mútuo? A figura de Maria, assim, deixa de ser apenas inspiração espiritual e se transforma em motor de transformação social. Outro ponto importante é que a Mãe Dolorosa nos convida a contemplar o valor da perseverança. Em um mundo que muitas vezes nos ensina a evitar a dor a qualquer custo, Maria mostra que enfrentá-la com coragem pode ser libertador. Sua postura ao pé da cruz não é de desespero, mas de firmeza silenciosa.
E essa firmeza inspira milhões que, em meio às provações, encontram nela um modelo de resiliência. Não é exatamente isso que tantos procuram hoje, diante de crises pessoais e coletivas que parecem insuportáveis? A mensagem de Nossa Senhora das Dores também toca diretamente na questão da compaixão. Ao meditar suas lágrimas, os fiéis aprendem a olhar para a dor dos outros com mais empatia. Em vez de julgar ou ignorar, sentem-se chamados a estender a mão, a consolar, a estar presentes. É uma espiritualidade que não se fecha em si mesma, mas que impulsiona a ação. Talvez seja por isso que tantas obras de caridade, hospitais e comunidades tenham encontrado nela inspiração ao longo dos séculos. E, por fim, sua consolação aponta sempre para a esperança. Se Maria, mesmo atravessando a escuridão da cruz, acreditou na promessa de Deus, então sua história não termina em lágrimas, mas em ressurreição. Essa é a chave de toda a sua mensagem. A dor pode ser grande, mas não é a última palavra. Ao olhar para a Mãe Dolorosa, cada fiel é lembrado de que, por mais que o sofrimento pese, há sempre um amanhã que pode florescer. E não seria exatamente essa a mensagem que o nosso tempo mais precisa ouvir? Por tudo isso, a figura de Nossa Senhora das Dores permanece viva, não como uma lembrança distante, mas como presença atual e necessária. Ela consola os corações aflitos, inspira comunidades inteiras, ensina a resiliência e aponta para a esperança. Sua história de mãe que sofreu profundamente se transformou em mensagem universal de amor e coragem. E agora fica a pergunta para você que está assistindo. Que parte da mensagem da Mãe Dolorosa mais tocou o seu coração hoje? Chegamos ao fim desta caminhada pela história e pela devoção a Nossa Senhora das Dores. Mas talvez seja agora que a mensagem dela se torna ainda mais clara. Ao percorrer suas dores, entendemos que não se trata apenas de lembrar o sofrimento de uma mãe do passado, mas de descobrir, em cada lágrima, um reflexo da nossa própria humanidade. A Mãe Dolorosa não fala apenas de fé, mas de coragem, de compaixão, de perseverança diante daquilo que parece insuportável. E você que chegou até aqui, não sente que há algo em sua história pessoal que se conecta com essa narrativa? Por isso, o convite é simples e profundo. Não deixe que essa história termine apenas em você. Escreva nos comentários qual foi a parte que mais chamou a sua atenção. E também sugira qual santo ou tema você gostaria de ver em nosso próximo vídeo. A sua participação ajuda a construir este espaço de estudo e reflexão, onde cada detalhe da história da Igreja ganha vida de forma nova. Afinal, este canal existe para isso. Alimentar a curiosidade e o desejo de aprender sempre mais. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber em primeira mão cada novo episódio. Aqui você encontrará não apenas fatos, mas narrativas que iluminam o passado e mostram como ele continua a dialogar com o presente. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de pessoas que valorizam a história, a cultura e a riqueza das tradições católicas. Lembre-se também de compartilhar este vídeo com alguém que, assim como você, gosta de mergulhar em curiosidades históricas e descobrir o quanto a fé moldou civilizações. Cada vez que uma nova pessoa conhece a história de Nossa Senhora das Dores, sua mensagem de esperança se espalha ainda mais.
Você pode ser o elo que leva essa reflexão adiante. Para fechar, nada melhor do que a força das Escrituras. No Salmo 34, versículo 18, encontramos palavras que resumem perfeitamente a missão da Mãe Dolorosa. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Essa promessa é a essência de toda a sua mensagem. Nas dores mais profundas, há sempre consolo, há sempre presença, há sempre esperança.